Voltamos com Vida Sustentável. E essa ideia que é muito importante, que as crianças acabam consumindo muitos açúcares, gordura e sódio, porque essas substâncias, elas estão realmente nos doces, nos refrigerantes, em salgadinhos, não é? Em lugares que nós nem imaginamos. E a Andrea vai falar um pouco sobre essa revolução de alimentação que todas as pessoas poderiam fazer, né? Deveriam fazer, né, Andrea? Sim. E, então, falando nisso, nesses excessos de açúcar, sal e gordura nos industrializados, uma coisa muito importante que a gente precisa aprender a fazer é ler rótulo de alimento. Porque hoje em dia é muito difícil você escapar de algum alimento industrializado. O ideal é você fazer de tudo para poder cozinhar a sua própria comida o máximo que você puder. Mais alguma coisinha ou outra, por mais que você se esforce no dia a dia, você vai acabar consumindo. Então, vamos lá, vamos ler o que a gente está colocando dentro do nosso corpo, né? É interessante porque na nossa oficina de cultivo, quando a gente vai falar de pragas, e quando a gente vai falar especificamente de cochonilha, que é uma praga sugadora, seiva de planta, aí eu comento assim, vocês sabiam que existe um corante vermelho alimentício que é feito à base de cochonilha? Aí o pessoal fica, ai meu Deus, né, que nojo. Aí fala, tá vendo como a gente não sabe o que a gente coloca dentro do nosso corpo? E vem escrito, quando esse corante é utilizado, vem escrito lá. Só para dar um exemplo de como a gente não sabe. Então uma dica importante é prestar sempre atenção na quantidade de gordura, de açúcar e de sal. Tá ali na tabelinha, visualiza. Tem 20 gramas de açúcar. O que é 20 gramas? Uma colher de sopa tem mais ou menos 10 gramas de açúcar, por exemplo, 15. Então, imagina, aqui tem 20 gramas de açúcar, então seria o equivalente a 2 colheres de sopa, né? Tenta pensar nisso. E às vezes num recipiente pequeno, né? Bem pequeno, para pensar na proporção da coisa, né? E outra dica muito legal para quando a gente vai avaliar os ingredientes do alimento industrializado é saber que a ordem, quando você vai ler lá os ingredientes, eles vêm em ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente é o que tem mais, e aí o segundo vai indo até o último ingrediente, que é o que tem menos. Então, numa dessas, você às vezes vai descobrir que um suco de caixinha que você vai comprar, o primeiro ingrediente nem é água, é açúcar. Daí você fala, nossa, então o que mais tem ali naquele suco é açúcar. E aí você vai ver, a polpa da fruta tá lá no final e tem muito pouco da polpa. Então isso é muito interessante para a gente começar a observar. Então já falando nos sucos, essa é uma dica importante, porque hoje em dia está muito popularizado o consumo de sucos de caixinha. Prestar atenção nisso. Sempre que vem escrito néctar de uva, néctar de maracujá, é sinal que que tem muito açúcar ali. Não esse é justamente o suco que tem muito açúcar. Quando vem suco de maracujá, suco de laranja, aí você confere sempre lá atrás para ver a composição. Pode ser que seja um suco sem aquele concentrado de açúcar, quase que um xarope, né? Diluído um pouco na água. Quando você compra o néctar, é como se fosse um xarope que eles fazem mesmo com a fruta, dilui na água e aí às vezes você compra falando, vou comprar um suco natural, né? Pensando na sua alimentação, na alimentação do seu filho, e está comprando água com açúcar e um pouquinho da fruta. E o efeito do açúcar, principalmente, ele é muito nocivo para a saúde, né? Nossa, muito nocivo. O açúcar, em primeiro lugar, ele é viciante, até por isso ele é muito utilizado nos alimentos. Isso é bem sabido há muito tempo. E algumas pessoas não levavam muito isso a sério quando eu comentava, mas eu vejo que hoje em dia as pessoas estão levando mais a sério. O açúcar é viciante e a indústria alimentícia sabe disso e se aproveita. E ele, uma das principais malefícios dele para o nosso organismo é o envelhecimento precoce. Então, das células, de modo geral, vai atuar dessa forma de acelerar o envelhecimento das células do todo o seu organismo. Às vezes você consegue perceber isso, primeiramente, na pele. Mas se a pele está demonstrando, está dando aqueles sinais, é sinal que o seu corpo todo está passando por isso. Além disso, o açúcar, ele também em excesso, sempre que você joga aquela bomba de açúcar no seu organismo, ele tem que lidar com aquilo, porque não é natural. O homem das cavernas nunca teve que lidar com uma dose tão elevada de glicose no sangue, por exemplo. Então, o corpo ele faz de tudo para voltar a normalizar
a glicemia do sangue, né? Deixar tudo normalizado dentro do seu corpo. Então, uma das coisas que ele faz é tirar cálcio dos ossos, por exemplo, nessa tentativa de normalização. E esses picos de glicemia também deixam a gente meio para baixo. O primeiro livro que veio atacando um pouco o açúcar se chama Sugar Blues, porque está falando justamente disso. A palavrinha blues em inglês também se refere à tristeza. Então, o quanto que o açúcar... Você fala, nossa, o açúcar dá energia, né? Mas do contrário, às vezes você se sente mais cansado, mais indisposto por conta desses picos glicêmicos. Então, aquela bomba de açúcar, aí o seu corpo baixa lá embaixo. Aí você fala, nossa, eu quero mais açúcar. Aí sobe de novo. E aí você fica dependente do açúcar, viciado. E ele causando todo tipo de malefício no nosso corpo. Bom, vou pedir para a Andréia para ela dar algumas dicas, né, algumas sugestões para que nós possamos substituir especialmente o açúcar, né? Por exemplo, quando nós vamos tomar um suco, o ideal é fazer este natural, né? Com certeza. Mas quando a criança vai para a escola, a gente vai colocar um suco na lancheirinha dela. Como é que a gente deve lidar com isso? O que você sugere? Bom, eu sugiro sempre que possível você procurar fazer o suco, né? Você montar, você resgatar a culinária na nossa vida, né? Não só com relação às crianças, mas os adultos também. Então você vai montar a lancheira, tenta fazer uma limonada, um suco bem simples. Meu sobrinho adora limonada, né? O meu pai está sempre fazendo limonada para ele e ele gosta muito. Então, às vezes a gente acostuma mal a criança, sabe? Se você desde pequenininha ir apresentando para ela os sabores sem açúcar, com menos sal, os sabores mais naturais dos alimentos, né? Ela vai gostar. Então você faz o seu suquinho, faz o suquinho de laranja, faz o suquinho de limão. Caso você esteja numa correria, não tenha tempo, presta atenção. Hoje em dia tem muitos sucos mais naturais que nem levam adição de açúcar, lembra de ler. E coloca uma fruta. Também monta sempre possível você o lanche, sempre frisando bem para reduzir ao máximo possível os industrializados, pensando no meio ambiente, pensando na sua saúde, porque para um alimento, se você compara um bolinho industrializado e um bolo que você fez, no bolo industrializado tem embalagem, tem aditivos químicos para espessante, corante, conservante, e aí o conservante deixa meio amargo, então daí põe mais açúcar. Então é uma loucura, né, quando você vai passar por esse processo todo de industrialização. E daí então tem a embalagem, aí tem cada conservante, a trajetória dele até ali. Então, nossa, o mundo que existe por trás daquele alimento industrializado é enorme em comparação ao bolo que você vai fazer na sua casa e colocar ali na lancheirinha do seu filho. Muito mais saudável, mais nutritivo. Pode usar linhaça, farinha integral, açúcar mascavo, certeza, né? linhaça. E ia te perguntar do açúcar mascavo também. O açúcar mascavo, ele com certeza, se você for utilizar açúcar, dá preferência para o açúcar mascavo, porque ele passa por muito pouco processo de refinamento, né? Só praticamente é o melado de cana que solidificou, virou pozinho. Mas, de qualquer maneira, evitar o excesso, porque ele aumenta muito, né, o índice glicêmico do nosso corpo. Mas também utilizar mel, como eu falei, frutas secas, um adoçante que se chama estévia. A estévia é uma planta que realmente ela adoça. Se você fizer um chazinho com as folhinhas dela, você vai ver como ela realmente tem esse poder de adoçar o alimento incrível. Eu nunca vi nada igual no mundo das folhas, né, das plantas, das folhinhas, dos chazinhos. Então, existe hoje esse adoçante pronto, aí você tem que prestar bem atenção, ver lá, 100% estévia, porque senão pode ser uma mistura com adoçante à base de petróleo, que esses adoçantes sintéticos, a maioria é à base de petróleo. Imagina colocar petróleo dentro do organismo, sim, né? Sim, com certeza. E engraçado é que na embalagem o marketing é outro, né? Vem uma imagem de um cafezinho bonitinho, ou às vezes, como contém estévia, às vezes vem a imagem da folha, e na verdade já vem a imagem de um copo de petróleo ali, né? Porque isso incluindo muitos produtos cosméticos também que
já que você tocou nesse assunto, eu acho interessante como o marketing funciona. Então, esses dias mesmo eu vi lá um shampoo escrito, chamava Orgânica, terminava com A. Então, se um shampoo, você nunca pode usar a palavra orgânico se você não tem certificado. Mas ele usou a palavra orgânica, e aí era uma fruta lá, desenhada, natural, e aí a pessoa vai pensando que é uma coisa consumidor legal. pensa que é o mais natural possível, né? Porque sempre se busca mesmo passar essa imagem. E, na verdade, quando você vai ver os ingredientes, são convencionais. A maioria dos ingredientes hoje em dia de cosméticos são derivados de petróleo, sintéticos, também derivados de silicone, o óleo mineral também, que é de origem da indústria petroquímica. Então, é engraçado. Realmente, ao invés de vir um maracujá, deveria vir o símbolo do petróleo ali, porque a maior parte é realmente derivado do petróleo. Olha, eu fiquei ainda com uma dúvida, uma curiosidade. Por exemplo, nesse suquinho natural que nós fizemos aqui, que nós estamos tomando, ele vai durar o tempo da criança chegar na escola e dar a hora do lanche, assim? Como é que funciona isso? Como é que a gente pode preservar ele para a criança tomar na hora que a tia deixa aí para merenda, né? É bom colocar na garrafinha térmica. Eu me lembro de quando eu estava no prezinho, minha mãe colocando suco na garrafinha térmica. Então, se você colocar na garrafinha térmica, com certeza não tem comparação ao industrializado que tem conservante. Então, não é uma boa ideia você colocar, por exemplo, numa garrafinha PET ou numa qualquer outro tipo de garrafinha e mandar para a escola, porque ele pode mesmo fermentar. Com laranja, pode fermentar com esse calor todo que tem feito ultimamente. Então, é legal você colocar numa garrafinha térmica. Isso é uma coisa muito importante que você mencionou. Ah, legal. Então, aí vai preservar, ele vai tomar o lanchinho dele, né? Isso. Mas, de qualquer maneira, é bom você fazer o suco que você vai consumir naquele dia, porque como não tem conservante, ele não tem a mesma durabilidade. Bom, nós vamos mudar um pouquinho o tema agora, vamos falar de uma coisa que é uma limpeza natural, né? Que nós podemos realizar na própria cozinha, né? Inclusive aproveitando produtos naturais. Isso, tem alguns ingredientes básicos que você pode utilizar na limpeza da sua casa inteira, que é o bicarbonato de sódio, vinagre, limão, álcool. Esses 4, aliás, você usa na limpeza. Nós temos limpado a nossa casa com esses ingredientes e com o sabão, que é feito em casa a partir do óleo, reutilizando óleo de cozinha. E não utilizamos mais nenhum tipo de produto industrializado para a limpeza da nossa casa e limpa muito bem. Aí tem 1001 utilidades, né, esses 4 ingredientes. Então eu até aproveito para o pessoal que quiser entrar em contato com a gente. Nós temos muitas receitas, não só com relação a isso, de cosméticos naturais, de limpeza, e também dicas de cultivo. Entre em contato com a gente, tem a receita lá no Facebook desse sabão que você comentou e a gente passa para vocês, para quem Qual tiver que é o interessado. endereço? O endereço do nosso e-mail é contato@cantodahorta.com.br. Digita isso no Face e vai achar a tua página. Não, esse é o e-mail para se comunicar com a gente. Lá no Facebook é só digitar Canto da Horta, vai encontrar a gente. E o site é www.cantodahorta.com.br. Entre em contato e eu passo as informações que eu puder passar do tema que interessar: cultivo, limpeza ecológica da casa, certo? Legal. Bom, nós vamos a uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta com mais dicas para você. Até já. A gente tem uma falsa impressão que a gente acaba com o nosso problema quando a gente fecha nosso saquinho de lixo. Lógico que todo mundo sabe que o lixeiro vai passar e vai pro lixão. Só que para nossa rotina, o que funciona para nossa cabeça? E quando a gente fecha nosso saquinho lá, colocou na frente de casa, 2 horas depois não está mais lá, o que a gente entende? Que o problema foi resolvido, né? Porque a gente mora muito longe do lixão. Geralmente as pessoas não vão até lá o lixão para ver aquelas montanhas, né? E aí vem a importância também de reciclar, dar uma nova vida para essas embalagens que podem ser utilizadas.